A forma como você envia relatórios de tráfego pago comunica diretamente sobre o seu posicionamento no mercado. E aí eu te pergunto, atualmente, você acredita que está comunicando de fato o valor que você deseja? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre os principais formatos de envio de relatórios nesse vídeo e vou te apresentar também aquele que eu considero o melhor formato para você conseguir gerar mais valor sobre os seus serviços, fidelizar mais os seus clientes, economizar muito tempo e, consequentemente, lucrar muito mais na sua operação. Seja muito bem-vindo, você que está chegando por aqui agora e ainda não fez sua inscrição aqui no canal, faz sua inscrição, ativa aí as notificações, porque toda semana a gente traz conteúdos novos aqui para você. O meu objetivo aqui é trazer mais clareza para você tomar melhores decisões. Você que é um profissional de marketing ou um profissional de vendas, deixa também aqui o seu like, que é muito importante, e depois comenta pra gente aqui no vídeo o que você achou desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, fica à vontade para enviar aqui nos comentários. Pra gente começar, eu acredito que se você já está há pelo menos 3 a 6 meses no mercado de tráfego pago, você já deve ter percebido que é bastante difícil para você como profissional comunicar o valor dos seus serviços, tornar o processo de prestar contas dos resultados que você gera mais fácil para os seus clientes, e também é difícil, né, vamos dizer assim, de fazer com que os clientes consigam entender tudo isso, né? Porque a gente sabe que a maioria dos clientes por si só não tem um perfil analítico, né? Não tem um perfil de conseguir compreender a área do marketing, a área da gestão de tráfego, e muitas vezes os relatórios que você está enviando, eles não de fato são um relatório, eles são simplesmente alguns números jogados lá, o que complica muito mais todo esse cenário, faz com que o seu cliente, ao invés de ter mais clareza e confiar mais no seu trabalho, acaba tendo um efeito ao contrário disso, né? Que é uma certa desconfiança, muitas vezes, ou insegurança no trabalho que você está fazendo. Então, o nosso objetivo nesse vídeo de hoje é conseguir te ajudar a resolver essa questão. Porque eu acredito que se você resolve isso, você consegue, né, alguns benefícios. Primeiro, gerar valor para o seu serviço, se posicionar bem no mercado, tornar o relacionamento com o seu cliente muito mais fluido, ou seja, o cliente confiar muito mais naquilo que você está fazendo. Consequentemente, você consegue aumentar o LTV e lucrar muito mais na sua operação. Dito isso, bora lá entender então quais são esses formatos de envio de relatórios e qual eu considero melhor para justamente proporcionar esses benefícios que eu acabei de citar para você que é um profissional de tráfego pago. Vamos lá. Um recadinho rápido antes da gente entrar de fato no conteúdo é que se você quiser conhecer a nossa solução para envios de relatórios 100% automáticos, o link tá aqui na descrição, tá? Se você trabalha com tráfego pago, vale a pena você conferir, porque essa estrutura vai trazer mais profissionalismo para sua operação, além de também proporcionar mais lucro para sua operação. Então, confere o link aqui na descrição desse vídeo. Bora lá para o conteúdo. Bom, eu preparei aqui um mapa mental para ficar mais didática essa explicação aqui sobre esses 4 formatos de envio de relatório que a gente vai falar no conteúdo de hoje, tá? Falando já diretamente do primeiro formato, é o formato print do gerenciador de anúncio. É muito comum que a gente, principalmente no começo, né, a gente esteja ali querendo gerar valor para o cliente e trabalhando no gerenciador de anúncios no dia a dia, a gente como gestor de tráfego, e na hora de prestar contas, uma das formas muito fáceis da gente fazer isso é tirar um print do que a gente está vendo ali naquela tela e enviar isso para o cliente. Só que existem alguns riscos da gente fazer isso e é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, eu separei cada um dos tópicos aqui, falando tanto sobre o que seria a vantagem desse formato e também o que é desvantagem de cada formato, tá? Então, não tô aqui só para criticar cada formato, mas a gente vai avaliar aqui que realmente faz sentido. Então, por exemplo, print do gerenciador de anúncio. O que proporciona para você? Simples e rápido para o gestor de tráfego enviar. Como eu acabei de falar, você simplesmente faz um print e muitas vezes manda isso no WhatsApp. Qual que é o problema? Aqui a parte dos jargões técnicos, né? A maioria de nós trabalha dentro do gerenciador de anúncios com nomenclaturas, com uma forma de identificar as coisas ali que são técnicos, né? Pra gente se encontrar, se localizar melhor ali e também se organizar. Então, pro cliente isso fica difícil de entender. A visualização, ela se torna muito poluída. Se você é um gestor de tráfego iniciante, por exemplo, então imagina o seguinte, se para quem tá começando, né, ou não tem tanta experiência no gerenciador de anúncios, às vezes, mesmo para essa pessoa que tá ali em contato mais direto, o gerenciador de anúncios é bastante confuso, imagina pro cliente que não está habituado com aquele ambiente. Então,
pro cliente, quando você manda aquele print ali, muitas vezes acaba confundindo muito mais do que esclarecendo, tá? E eu tô falando isso porque eu já fiz muito isso no passado e eu percebia muito isso, né? Ou seja, mandava pro cliente, o cliente começava a mandar um monte de pergunta, o que é o quê? O que isso significa? Não entendi de fato para onde a gente tá caminhando, se a gente tá com resultado positivo, negativo, enfim. Então, acaba não focando, né, nos resultados do cliente de fato e fica difícil de personalizar. Na verdade, eu diria que é impossível de personalizar. Mesmo que você crie uma apresentação e insira ali os prints, aquilo ali não está comunicando necessariamente o que é necessário comunicar em um relatório. Você simplesmente está jogando ali uma informação que tem alguns dados, mas para o cliente, a maioria das vezes, não comunica nada, tá? Então, esse primeiro formato do print do gerenciador de anúncios, se você ainda estiver nessa realidade, você precisa ficar até o final desse vídeo aqui para descobrir como você faz para resolver isso de uma forma muito simples, rápida e prática e que ainda vai gerar muito mais valor para sua operação. Segundo formato, né? Os relatórios tanto por e-mail quanto também por WhatsApp. E recentemente a gente tem visto muitas opções em que a gente pode enviar tanto por e-mail quanto por WhatsApp relatórios de forma automática, né? Apesar de que eu diria que isso não é necessariamente um relatório, mas sim você selecionar algumas métricas ali, formata aquela mensagem e manda tanto no WhatsApp ou no e-mail também. Existe essa possibilidade de você automatizar esse processo. Por quê? Porque você usa, sei lá, um N8N da vida e vai lá, pega os dados da conta do cliente e consegue formatar isso para ser enviado no e-mail ou no WhatsApp. Existem também algumas soluções, hoje em dia com inteligência artificial e tudo mais, em que o próprio cliente pode, né, consultar quanto é que a gente investiu ontem, quanto que a gente investiu na semana passada e tal, e aí o robô vai lá e traz essa informação. Só que presta atenção no que eu acabei de falar. Isso é uma informação, isso não é um relatório, não existe contexto, não existe ali uma forma do cliente ou de você como profissional entender de fato o que aqueles números querem dizer. São simplesmente números que você consegue enviar. Então, acaba que não ajuda, né? Mesmo que ajude nessa questão da automação desse processo como um todo, não ajuda no resultado final, que é trazer clareza. Os números, eles têm que trazer clareza, eles têm que trazer respostas para as dúvidas que vocês precisam, né? Você e o seu cliente precisam para conseguir avançar e otimizar cada vez mais o processo, o projeto como um todo, tá? Então, ele pode ser rápido de enviar, né? Acesso imediato, que nem eu acabei de falar agora, muitas vezes o cliente mesmo consegue solicitar, só que não tem contexto visual, é fácil de ser ignorado, muitas vezes aquela mensagem com um monte de emoji, com um monte de métricas ali, falta de interatividade também, né? E exige que o cliente interprete tudo, ou seja, a partir do momento que você joga aquelas informações na frente do cliente, você tá falando para ele, ó, os números são esses, basicamente é isso. Você não tá falando assim, ó, o nosso resultado ele tá assim, 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 ele tá X% maior ou menor do que no período anterior, que são informações que trazem de fato os insights necessários para que vocês consigam entender o que está acontecendo no projeto e também para que vocês consigam otimizar aquilo que é necessário no projeto, tá? Como eu falei agora, ó, não tinha nem lido aqui ainda, mas é a questão do histórico de performance de fato, tá? E essa comparação também é fundamental. Então, assim, relatório por e-mail e relatório por WhatsApp no formato de texto, tá? Organizado ali as métricas, mesmo que você automatize esse processo, é um formato que eu não recomendo para você, porque ele não ajuda você a comunicar profissionalismo, muito menos gerar valor para os seus clientes. E aí a gente vai então para o terceiro formato possível aqui da gente trabalhar, que seria as planilhas e os documentos, né? Então entenda documentos tanto como, sei lá, um Google Docs da vida, como, sei lá, você colocar formatar um PDF lá no Canva e colocar um pouco de texto, um pouco de uma questão visual um pouquinho mais organizada, e inserir alguns prints do gerenciador de anúncios ou colocar manualmente as próprias informações lá, né? Vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens que a gente tem nesse formato. Primeiro, permite um pouco mais de organização, acabei de falar, né? Você consegue formatar ali, consegue visualmente organizar as coisas um pouco melhor do que nos outros formatos, seja isso em planilha ou numa apresentação em PDF, por exemplo, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, entre aspas, a vantagem de você utilizar, seja planilhas ou documentos. Agora, qual que é o ponto negativo disso? É que ainda pode soar muito técnico, dependendo da forma como você formata isso. É estático, é pouco visual, ou seja, por mais que você consiga deixar isso de uma forma um pouco mais organizada, visualmente talvez aquilo não comunique o que realmente precisa comunicar. E quando a gente falar do formato 4, você já vai entender o que eu tô querendo falar sobre isso, tá? Requer que o cliente leia, né,
e não veja os dados, ou seja, ele precisa olhar para o que você mandou e conseguir interpretar aquilo, tá? Fazer a leitura daqueles dados. E é difícil de atualizar automaticamente esse tipo de formato, tá? Você consegue muitas vezes automatizar a extração de dados para dentro de uma planilha, mas a forma como você vai formatar isso dificulta bastante. E se a gente for falar da construção de um PDF, por exemplo, né, uma apresentação em PDF no Canva, também se torna bastante difícil de você conseguir um formato legal que resolva tanto a parte de facilitar para o cliente, de ajudar você a se posicionar mais profissionalmente e ao mesmo tempo fazer com que você economize tempo. É por isso que a gente separou o formato 4 aqui, né? Que esse formato aqui é o que eu mais recomendo, já dando um spoiler aqui, porque ele resolve todas essas questões e você já vai descobrir o porquê. Então, qual que é o formato, o quarto formato no caso, tá? É você enviar dashboards de forma automática com uma estrutura profissional que foi pensada, planejada, projetada para trazer todos esses benefícios que eu acabei de falar, né? Ou seja, facilitar a leitura desses dados, desses insights para o seu cliente, tornar isso um ativo de valorização dos seus serviços e também, ao mesmo tempo, automatizar todo esse processo. Pontos positivos e pontos negativos. Vamos lá. Eu falei que os 4 formatos, mesmo esse aqui que é o que eu mais defendo, eu traria pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, visualmente é muito mais atraente para o seu cliente, mesmo para o cliente mais leigo, ele consegue ter uma leiturabilidade muito mais fácil, né? Como, por exemplo, o auxílio dos gráficos. Os gráficos, eles já, por si só, na maioria das vezes, obviamente você precisa saber montar isso, mas eles são, a leitura deles já é meio que, vamos dizer assim, intuitiva, né? Você olha para o gráfico, você já consegue saber o que está acontecendo ali ou o que aqueles dados querem comunicar. Se torna interativo, então o cliente consegue acessar online, além de receber um PDF lá no e-mail dele também, que é um processo que você pode deixar automatizado. Ele é focado em KPIs, ou seja, de nada adianta você encher o seu cliente de informação. Quanto que investiu, quantos cliques, quantas impressões, frequência, não sei o que muitas vezes são muito mais técnicas, né? Informações mais técnicas que você precisa olhar no dia a dia para otimizar as campanhas, mas o seu cliente, na maioria das vezes, não precisa saber desse tipo de coisa. Ele é um processo automatizável, como eu acabei de falar, é personalizável, 100% personalizável e também oferece o histórico completo, ou seja, se o seu cliente quiser ir lá e mexer no período e voltar, sei lá, no mês anterior, no trimestre anterior, no ano atual, né? Tudo isso é possível. Então, veja que traz muito mais benefícios, tanto para o seu cliente como para você também, direta e indiretamente. Agora, tem pontos negativos também. Por quê? Porque pode exigir uma curva de aprendizado mais longa, né? Ou seja, para você como profissional de tráfego. E quando os profissionais de tráfego vão olhar e entender o quanto que eles precisam aprender coisas novas, né, para chegar num resultado de fato extremamente profissional, você acaba muitas vezes não indo por esse caminho justamente porque existe essa curva de aprendizado muito longa e muito grande, né, de áreas que você precisa dominar para conseguir chegar num resultado satisfatório nessa questão de dashboards automáticos. Ou muitas vezes a alternativa é recorrer a um profissional, que acaba o custo na maioria das vezes não compensando, ou recorrer a ferramentas que já estejam prontas, que você tem que fazer um investimento considerável também, muitas vezes até cabe, né, no orçamento, se a gente for olhar os benefícios que retorna, mas acaba pecando muito nessa parte visual de fato, né, na parte de você poder personalizar os relatórios do jeito que você quer. Então esse seria um ponto negativo. Mas mesmo com esses pontos negativos, vamos colocar assim, com essas dificuldades, você não precisa abrir mão desse formato. Por quê? Porque existem opções de você pegar uma estrutura que já foi pensada, já foi planejada, e simplesmente implementar na sua operação, sem que você tenha que aprender a criar do zero, sem que você tenha que aprender programação, nada desse contexto técnico para chegar nesse resultado. Por exemplo, o GT Report, que é a nossa solução para relatórios automatizados, né, que se aplica exatamente nesse contexto aqui que eu acabei de explicar para você, ele vem 100% estruturado de forma automática, tá? Para que você, gestor de tráfego, você que tem uma agência, enfim, consiga plugar as contas dos seus clientes, agendar o envio disso de forma 100% automática e depois simplesmente todo aquele tempo que você gastava com relatórios manuais, você pode investir no relacionamento com o seu cliente, fechar mais contratos, prospectar mais clientes, ou seja, trazer mais efetividade, mais lucro para a sua operação. Quais são os principais benefícios do GT Report? Tá? Primeiro, essa parte de relatórios automatizados, como eu falei, você pluga as contas, agenda o envio e depois simplesmente
Todo esse processo acontece de forma 100% automática. Ele é focado em resultados tangíveis, são as informações que o seu cliente precisa de fato acompanhar para que ele tenha mais confiança no trabalho que você está fazendo, no serviço que você está prestando. Design limpo e intuitivo, tá? O nosso design de relatório é o mais premium, o mais profissional que você encontra no mercado, e nós temos recebido diversos feedbacks com relação a isso, de pessoas que inclusive utilizam a nossa estrutura para conseguir converter mais clientes, inserindo, né, o formato do nosso relatório já na proposta comercial. Então isso ajuda muito, tanto no dia a dia como também a aumentar essa valorização do seu serviço a partir do momento que você tem a nossa estrutura implementada na sua operação. Também é fácil de entender para qualquer perfil de cliente, seja aquele cliente mais leigo em leitura de relatórios, ele vai conseguir enxergar de forma muito clara. Por quê? Porque tudo ali está estruturado para que o seu cliente consiga visualizar de uma forma muito mais fácil e compreender o que aqueles dados estão realmente querendo comunicar. Para você conhecer o GT Report, saber como você faz para implementar ele na sua operação, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer uma breve demonstração aqui da estrutura do GT Report, mas lá na página oficial você vai encontrar um vídeo explicativo mais completo, onde você pode de fato conhecer as funcionalidades, como que você faz para implementar o GT Report, onde você pode conhecer todas as funcionalidades, os benefícios que essa ferramenta oferece para a sua operação. Então veja bem a diferença de você ter uma estrutura extremamente profissional como essa que eu estou mostrando aqui para você na sua tela, ó. Essa aqui é a estrutura do GT Report. É uma estrutura muito profissional, tanto em termos de design, de layout, como também em termos técnicos das informações que você tem aqui. Como eu falei, o auxílio dos gráficos traz muita clareza para o seu cliente entender as informações, e tem uma estrutura aqui totalmente voltada para aquilo que o cliente de fato precisa ver, né? A própria representação aqui da jornada de compra, ó, vai desde os cliques nos anúncios até o fechamento de vendas, as taxas de conversões, os custos médios entre uma etapa e outra. Então é algo que facilmente você consegue contextualizar para o seu cliente, falar assim, ó, na etapa de descoberta a gente está focando ali em informações de alcançar novos públicos e trazer essa primeira fase, né, de um funil de vendas. Na etapa de consideração já é quando a gente capta esse lead, quando a gente gera uma oportunidade de vendas, enfim, e depois a etapa de decisão é quando realmente essa venda acontece. Tudo isso aqui fica muito mais simples e muito mais fácil de você explicar para o seu cliente o que cada uma dessas fases representa, por que a gente tem aqui, né, entre cada uma das fases os custos para esse lead avançar no nosso funil. Enfim, é uma estrutura extremamente profissional. Se você tiver clientes com perfil um pouco mais detalhista, né, você pode mostrar essa página aqui para ele, onde ele vai ter informações mais detalhadas aqui do Google Ads à esquerda e do Meta Ads aqui à direita também, inclusive podendo ver aqui as thumbnails aqui dos anúncios, né? Enfim, os principais resultados, principais canais, idade, dispositivos, plataforma, tem bastante informação aqui, que são informações estratégicas para o seu cliente acompanhar. E além disso, essa aqui é uma visão que os clientes gostam muito, tá? Que é o quê? É o histórico anual, ou seja, é um panorama do ano inteiro de métricas e indicadores estratégicos que o seu cliente pode acompanhar. Então eles vêm agrupados por mês, pode ver aqui, ó, por exemplo, a gente tem o investimento, a quantidade de leads gerados, as vendas e o faturamento no mês de janeiro. A gente passa o mouse, a gente tem isso para fevereiro, março, abril, enfim. Antes mesmo do seu cliente poder passar o mouse aqui, ele já tem algumas informações aqui estáticas na tela, né? Porque a gente já projeta isso pensando na facilidade para o seu cliente conseguir interpretar esses dados. Enfim, temos vários dados aqui estruturados, ticket médio por mês, temos geração de lead, né, por canal aqui, Google e Meta, aqui o ticket médio geral também, custo por venda geral, custo por lead geral aqui também ao longo do ano. E com uma visualização dessa, o seu cliente consegue ter muito mais facilmente uma leitura estratégica das informações, tá? Além de, obviamente, poder acessar do jeito que eu estou mostrando aqui para você e interagir com o dashboard, né? Ou seja, ele consegue passar o mouse aqui, como eu mostrei para você, e ver no detalhe aquilo que eventualmente ele queira conferir, tá bom?
todo esse sistema aqui, você consegue fazer o quê? Você consegue plugar suas contas de anúncio, as contas de anúncio do seu cliente, no caso, né? Tanto do Google quanto do Meta. Depois você configura o agendamento disso para ele receber no e-mail dele toda segunda-feira, por exemplo, ou todo começo de mês. Coloca lá uma mensagem personalizada, define esse agendamento e o seu cliente recebe o PDF lá no e-mail dele, já com as 3 telas, tá? Que eu acabei de mostrar para você. E também o link, né? Ou seja, ele pode clicar no link e acessar do jeito que eu mostrei aqui para você, para conseguir interagir aqui, eventualmente mudar período aqui também no controle de período. E com isso, então, você consegue, além de trazer muito mais clareza para o seu cliente, consegue valorizar seu serviço, se posicionar de uma forma muito mais profissional. E deixando esse processo 100% no automático, obviamente, você está ganhando mais tempo e, consequentemente, lucrando muito mais na sua operação. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender a importância de, na hora de enviar relatórios, na hora de mostrar os resultados que você gera para o seu cliente, para você poder se posicionar mais profissionalmente, gerar mais valor e, consequentemente, lucrar muito mais, deixando esse processo 100% no automático. Então, se isso fez sentido para você, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse conteúdo ou, eventualmente, a sua dúvida também. A gente vai estar respondendo. Aproveita também para deixar o like, caso você não tenha feito isso nesse vídeo, e se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente traz conteúdos novos aqui para você. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.